A paz do Senhor Jesus, a você que clicou neste vídeo para aprender mais da palavra de Deus. Eu me chamo Jeremias Lopes e estou aqui para, junto de você, entendermos sobre este tema, quem é o anticristo. Para nós entendermos, é necessário a leitura da palavra de Deus, que está em 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 18. Nós já vamos ter uma revelação da parte de Deus que nos ensina quem é o anticristo. Olha só o que o texto diz a partir do versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabei tudo. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque vocês sabem, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também nega o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E estas coisas os escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O apóstolo João, ele está orientando os irmãos com esta carta acerca do espírito do anticristo. Veja que ele diz que haverá um anticristo que há de se manifestar, mas muitos já se têm feitos anticristo. Então veja só, o anticristo ele está para se manifestar, mas muitos agora já estão se fazendo como anticristo. E por causa disso, nós entendemos e conhecemos que estamos na última hora. A palavra anticristo, ela tem um significado, segundo o dicionário Orlando, diz assim: um rival, um que é contra, usurpando o nome e as prerrogativas que pertencem unicamente a Cristo. Então, a palavra anticristo, ela tem dois significados. Primeiro, aquele que se diz ser o Cristo, aquele que se diz ser o Filho de Deus, mas também tem aqueles que se dizem ungidos e chamados. E então estes colocam algo a mais na mensagem do Cristo. Você compreende isso? Então nós temos duas categorias de anticristos expressadas na Bíblia. Primeiro, o anticristo, aquele que vai dizer que o Cristo que veio há 2000 anos atrás é uma mentira, é uma fraude, e ele é a verdade. Este é um, mas existe um outro, ou outros que João coloca, que são anticristos, que até saíram do meio dos crentes, até saíram do meio do povo de Deus, mas anunciando um outro evangelho. Por isso
o apóstolo João, ele dá esta ênfase para os irmãos, dizendo: aquilo que vocês ouviram desde o princípio, ou seja, desde o momento em que Jesus vos anunciou a verdade, permaneceis na palavra dele e não dos anticristos. Então, nós entendemos pela palavra de Deus que existe dois anticristos. O anticristo que há de se manifestar, que vai contra o mandamento, a lei de Jesus e até mesmo a pessoa de Jesus. Este vai se opor a Jesus. Ele vai até ocupar as posições de Jesus Cristo na sociedade. E ele ainda vai ser capaz de negar Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo é uma fraude e ele é a verdade. Ele é o Cristo verdadeiro. Este ainda está para se manifestar. Nós também ainda não o vimos, mas ele está para se manifestar. Mas nós temos outros anticristos, que são pessoas que até creem em Cristo, mas começaram a disseminar outras teologias, outras mentalidades, outros mandamentos. E destes o apóstolo João nos mostra que esses são anticristos. E o detalhe da história que João está a narrar no capítulo 2 é justamente esta, que eles eram de nós. Ou seja, estavam na ceia conosco, estavam comendo conosco, estavam estudando a Bíblia conosco, estavam ensinando conosco, mas agora optaram por uma nova mensagem. Então, quem são os anticristos? Os anticristos são aqueles que negam a veracidade da mensagem de Jesus. Os anticristos são aqueles que negam o evangelho de Jesus, genuinamente falando. Os anticristos são aqueles que negam o poder de Jesus, a divindade dele, negam a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque o próprio João ele vai dizer que a ação destes é fazer a mentira e é negar. Olha só o que ele diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então todo homem que se levanta dizendo que ele é um escolhido, mas ele nega Jesus Cristo, ele nega o Pai na mensagem, no entendimento e na revelação, ele nega Jesus Cristo com a sua forma de falar, este é mentiroso e então ele é um anticristo. O interessante é que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer isto no Evangelho de Mateus, capítulo 24, aonde ele vai dizer assim, a partir do versículo de número 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. A palavra Cristo significa enviado, escolhido, chamado, ungido, ok? Então ele está dizendo, muitos virão em meu nome falando que são escolhidos, falando que são ungidos, falando que são profetas, falando que são apóstolos, falando que são homens santos de Deus, mas estes irão enganar a muitos. Como que eles vão enganar? O apóstolo Paulo vai dizer que é com as palavras, que é com a verbalização, que é com os discursos. Ele diz aqui, o Senhor Jesus, no versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, nós vamos ver o Senhor Jesus também dizendo que estes tais fariam até mesmo sinais. Fariam sinais. Olha o versículo 21 do capítulo 13. E então, se alguém vos disser, eis o Cristo ali, ou seja, eis o ungido ali, eis o chamado ali, eis o profeta ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos
e falsos profetas, e farão sinais, prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. E aí nós temos uma pergunta dentro dessa temática que é: mas quem vai operar o milagre? Deus ou o diabo? Ora, nós observamos o milagre a partir do ponto de vista de que seria para a glória ou seria para a desonra. Veja que o texto é claro em dizer que os prodígios e sinais seriam feitos para enganar. Então isso não provém de Deus, isso não provém de Jesus. Então, se não provém de Deus, não provém de Jesus, não provém do Espírito Santo da verdade, então isto provém de outra fonte, que é o maligno. E nós entendemos pela palavra de Deus que o inimigo ele consegue até mesmo fazer sinais e prodígios. Para qual finalidade? O engano. Então estes milagres que acontecem nestas reuniões gigantescas que tem de homens se dizendo ungidos e escolhidos, acontecem porque eles estão sendo colocados como anticristos. E o anticristo que há de se levantar, ele tem o mesmo espírito que estes. Qual? O espírito de Satanás, que é usado para enganar, ludibriar, passar a perna, numa fala um pouco mais comum do nosso dia a dia. É justamente para isto, trazer uma confusão na mente das pessoas. Então o anticristo ele está no mundo, trazendo essa disseminação na mentalidade das pessoas, trazendo este comportamento. Qual o comportamento? O comportamento da tal pessoa se levantar dizendo: eu sou ungido, eu sou escolhido, eu sou o Cristo, eu tenho uma nova mensagem, eu tenho um novo evangelho, eu tenho uma nova pregação, eu tenho um novo mandamento. Quando nós vemos as pessoas dizendo: a Bíblia é ultrapassada, os mandamentos de Jesus precisam ser revisados. Quando nós vemos expressões como estas, nós devemos entender que estes tais já estão sendo dominados pelo espírito do anticristo. Agora veja o que João declara. João declara o seguinte: olha, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Mas vós tendes a unção dos santos e vocês sabem tudo. Agora, olha o interessante que João declara. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Ou seja, muitos estão sendo deixados se levar pelo espírito do anticristo. Então o anticristo ainda não se manifestou, mas o espírito do anticristo, o espírito do engano, o espírito da mentira, já está pairando sobre o campo da religiosidade. E aonde há religiosidade, o espírito do anticristo, ele já está disseminando e colocando estas ideias no coração do homem. A honra, o prestígio, a multidão, a igreja gigante, isso é atrativos para o coração que está arrogante, soberbo. É um campo fértil para o espírito do anticristo disseminar esta informação. Você é escolhido e você tem uma nova mensagem. O conselho bíblico é que se um anjo descesse e nos anunciasse um outro evangelho, nós deveríamos considerar este outro evangelho como maldição, como algo terrível, como algo diabólico, como algo falso, algo que não é verdadeiro. Diante deste cenário, nós entendemos quem são os anticristos. Os anticristos são todos aqueles que vão usar do engano para forjar um novo mandamento, uma nova mensagem.
um novo estilo de vida. O pecado não é pecado, a mentira não é mentira, a falsidade não é falsidade, e então este espírito ele vai enganar as pessoas. Qual é o conselho então para nós que estamos a observar os anticristos? Nós estamos observando. A temperatura são eles. O Senhor Jesus, ele deixa isso bem claro no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e em Marcos, capítulo 13, que a religiosidade, o mundo religioso, ele terá uma temperatura que vai mostrar para nós que estamos nos últimos dias. E a prova que estamos nos últimos dias é que agora muitos se têm feito anticristos. Muitos se têm levantado dizendo: eu sou chamado, escolhido, vocacionado, mas saindo de rebelião, saindo de pecado, saindo de qualquer forma, criando-se um estilo e uma mentalidade bíblica errada que não é de acordo com as Escrituras. Então, estes tais que se levantam diariamente nós vemos nas redes sociais, nós vemos eles se levantando diariamente, nós vemos então que estamos nos últimos dias, porque a tendência é que o espírito do engano se multiplique e a igreja verdadeira lute pela verdade. E nesta luta pela verdade, nós vamos clamar a graça e o favor de Deus até o momento da vinda dele. O conselho para nós que estamos vendo o anticristo e os anticristos se manifestando é justamente esta. O que ele diz? Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Ou seja, aquilo que vocês ouviram de Jesus, do Evangelho, da Bíblia, permaneça em vós. Esteja isto guardado no seu coração. Os anticristos estão se levantando e dizendo que a vida pode ser mais fácil, mas nós vamos ficar com a mensagem do Cristo verdadeiro, do ungido de Deus, do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós vamos ficar com Jesus de Nazaré, nós vamos ficar com aquele que morreu na cruz por nós, porque a mensagem dele, versículo 25, é uma promessa de vida eterna. Agora olha o detalhe, aquele que tem a unção do Santo, que é o Espírito Santo, ele vai perceber isto. Por isso ele diz no versículo 20, vós tendes a unção dos santos e sabei tudo. Então aquele que está examinando as Escrituras, ele tem o Espírito Santo na vida. E o Espírito Santo na vida dele vai fazer ele enxergar. Isto aí é o anticristo. Esta mensagem é do anticristo. Esta forma de viver é do anticristo. Isto que eles estão falando é o anticristo. Este tal é o anticristo. Por quê? Porque ele nega o Pai, ele nega o Filho, ele nega o Evangelho, ele nega a Bíblia, ele nega tudo que a Bíblia ensina, ele nega as verdades prioritárias das Escrituras. Então estes tais são anticristos. Quem são os anticristos? Todos aqueles que negam a verdade. Qual o nosso posicionamento? Permanecer naquilo que ouvimos de Jesus Cristo, porque a promessa é de vida eterna. Versículo 28, e agora, filhinhos, permanecei nele. Nele quem? Em Jesus, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. O trabalho do anticristo é fazer esta confusão, é fazer esta mistura das pessoas, a tal ponto de quando o Senhor Jesus manifestar, as pessoas estarão sujas, enganadas, estarão vivendo de forma errada e então serão confundidos, ou seja, o Senhor Jesus não vai levar eles, porque eles estão como o molde do mundo. Mas ele diz no versículo 29, se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Qual que é a evidência de que alguém está no caminho certo?
é que este alguém está vivendo a justiça de Deus. Viver a justiça de Deus é viver a Bíblia Sagrada, é viver os mandamentos, é viver a mensagem, é viver os evangelhos. Então, atenção com o espírito do anticristo que está aí no mundo. Muita atenção. Acautelai-vos de que ninguém vos engane e que a unção de Deus esteja sobre você, para você ficar cada vez mais atento e perceber que a vinda de Jesus está próxima. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, se inscreva no canal, faça parte desta comunidade que cresce na palavra de Deus e até o próximo vídeo, querendo o Senhor.